e ali eu falando do Evangelho, ela levantou a mão e me interrompeu no meio da leitura, da mensagem, e ela disse: Michel, você não esquece de mim nunca mais? Não dá para esquecer, né, de uma história dessa. Não sei se ela ficou curada, é possível que não, só sei que eu vou cumprir minha promessa. Jesus estava aqui dentro da casa, a casa lotada, a porta cheia de gente, a janela cheia de gente, a casa cheia. Ninguém conseguia se aproximar, e de repente chegaram 4 homens, provavelmente segurando uma maca no leito, e um aleijado nela. E como eles viram que era impossível entrar na casa, de cheia que estava, eles resolveram ter uma ideia mirabolante. Resolveram entrar pelo telhado, aquelas casas que não tem laje, é só telha. E aí então eles subiram o telhado, viram exatamente o ponto em que Jesus estava, fizeram um buraco, destelharam a casa e desceram o aleijado por ali, interromperam o culto, pararam a pregação. E Jesus, ao contrário do que se pensa, não se irritou com aquele barulho, provavelmente com a poeira que caía na cabeça dele, com medo de uma telha cair na cabeça. Eles desceram aleijado. Jesus olha para o aleijado e diz um texto que Jesus viu até dos amigos. Isso me chama muita atenção. Ele diz aqui, verso 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Interessante que Jesus não vê a fé do paralítico, Jesus vê a fé dos amigos. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Então Jesus curou esse homem, não só pela fé desse homem que ele tinha, mas também pela fé dos amigos que o levaram. Vendo-lhes a fé, disse: teus pecados estão perdoados. Mas quem foi que pediu para ele perdoar pecados? O sujeito era aleijado. O táxi chegou já, eu acho que não. O sujeito era aleijado e queriam que ele fosse curado. E aí então os fariseus que ouviram aquilo disseram: isso é blasfêmia, quem é esse homem para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus disse: olha, o que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Como se Jesus estivesse querendo dizer que pelo menos a teologia diz isso, que toda miséria do mundo é por causa do pecado, e do pecado original, não necessariamente de algum pecado que esse homem cometeu, talvez sim, mas pode ser que não. Ainda que ele tivesse nascido aleijado, pode ser que ele tenha herdado só o pecado original. E aí Jesus perdoa os pecados, e os fariseus reclamam que ele blasfemou, e Jesus diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo: levanta e anda, pega o teu leito e vai embora. E esse homem levantou, foi curado e foi para casa, e todos se admiraram. Antes de continuar essa mensagem, eu quero ler essa história, só que parafraseada, e parafraseada num estilo poético. Foi, na verdade, esse texto que eu vou ler agora que me inspirou essa mensagem de hoje de manhã. Eu não sei exatamente quem foi que escreveu isso, mas eu ouvi pela boca do pastor Ariovaldo, que eu pretendo trazê-lo por um dia, um homem de Deus extraordinário. Diz assim: vou contar-lhes a história de um homem doente. Não era qualquer ente, embora fosse comum. Morava na Galileia, em Cafarnaum. Ele tinha 4 amigos, parteiros como só. Parteiros dão a luz, não nos deixam desistir, põem a gente no caminho e insistem para a gente ir. Há amigos coveiros também. Esses, não digo que se tenha, transformam sonhos em lenha para evitarmos o vexame. Não sabem que todo vivente tem de passar por exame,
E de queda e levantamento é que surge o monumento, e o sujeito faz o nome. O moço não andava e nem tinha esperança, mas tinha 4 amigos, desde o tempo de criança, que nunca desistiram do amigo enfermiço. Mantiveram o tempo a tempo, porque tinham compromisso. Esperavam o movimento do Deus que a tudo conduz. E ele se moveu desde Nazaré, com o nome de Jesus. E lá vão eles a carregar num carro e cadeira amigos de mão cheia. Mas a casa estava lotada e os corações empedernidos. Estavam todos acomodados, não ligavam para os amigos, que gritaram e clamaram frente à necessidade. Mas quem fura o bloqueio da insensibilidade? Vamos ao telhado, cada um use o seu dom, faça um buraco onde esteja o pregador. É provável que tanto mover faça calar o seu som. Mas se ele veio de Deus, veio por amor, e não terá outra reação senão a de acolher a nossa dor. E foi assim que se fez, e foi assim que deu certo. Jesus olhou para cima, Jesus mirou o teto. Viu no catre um doente, e nos amigos fé fervente. Jesus deu um sorriso, não ligou para o repente, estava ali para isso mesmo, para que tudo que falava virasse vida na gente. Imagine a surpresa daquela população que não ouvia os amigos na sua consternação, observando a Jesus parando sua atividade para atender ao suplico de amigos de verdade. E Jesus surpreendeu. Não falou palavra de cura, e com aparente secura falou palavra de perdão. E reagiram os fariseus: veja que ousadia! E entreolharam seus amigos: como é que ele sabia? Ora, só a cura porque houve perdão, porque o sangue é conhecido desde o mundo à fundação. E foi o Cristo que propôs essa questão. E o perdão que cura levanta e aninha. E como disse o poeta, vão lá os 5 a pular a amarelinha. Enquanto pulam, cada casa vê o fim da linha. Vivem o protótipo da igreja. Isso é preciso que se veja. É o sonho de Jesus, um mundo de amigos, o fim dos desvarios, o fim do ódio e da peleja. É o que nos faz cantar aqui, no confim de todo lugar, com frevo no coração, no swing do baião, com samba bom para se curar. Soando nossos tambores, erguemos a humanidade de dores, para que Deus do alto veja a fé de sua igreja, aclamar para o homem liberdade. E Deus, que ama de verdade, assim como disse um dia, haja luz, dirá com certeza: meus filhos, assim seja. Coisa linda, né, meus irmãos? Quem me mandou isso foi o Maurício. Cadê o Maurício chegando aí agora? Está sendo no carro. Uma mensagem no vídeo. Eu posso mandar para vocês depois. Para aqueles que têm Facebook, eu posso postar lá. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que, como disse esse verso, esse deve ser o modelo ou o protótipo da igreja. Uma coisa interessante nesse texto é que Jesus não se incomoda com a bagunça ou mesmo com a interrupção do culto, e ele não se incomoda com a destruição da estrutura da casa. Porque Jesus não estava tão preocupado com a estrutura da casa quanto estava preocupado com os aleijados, com os homens. Então, em primeiro lugar, se eu tenho alguma coisa para falar sobre isso, é que a estrutura da igreja, seja a estrutura convencional, seja a estrutura física, ela tem que ser pensada e preparada para pessoas. Nós temos que estar dispostos a qualquer tipo de flexibilidade, a fim de que o homem seja salvo, a fim de que a mensagem alcance,
a fim de que as pessoas tenham suas vidas transformadas para Cristo. Esse é o projeto inicial da igreja. Vou dar um exemplo. Um amigo meu me contou uma vez que ele foi a uma igreja fazer um evento. Ele trabalhava com teatro na igreja na época. E diz que ele, por conta daquele evento que teria, tinha muitas pessoas trabalhando. E aquela igreja tinha sido acabada de ser reformada, tinha um teto de gesso. E algumas pessoas estavam, um rapaz da própria igreja estava em cima da escada, prendendo alguma coisa no teto. Ele caiu, segurou no que estava prendendo, e ele caiu junto com um pedaço de gesso. E tinha uma moça que falou assim: ah, o que estão fazendo com a minha igreja? Aí esse meu amigo disse: não, moça, sua igreja está ali no chão, ó, machucada. A igreja não era o teto de gesso, era o rapaz que caiu da escada. E ela reclamando porque quebrou a igreja. Isso me chama a atenção para isso. Toda instituição, disse alguém, é capaz de, depois de um determinado tempo, se voltar contra ela mesma e se voltar contra o seu próprio propósito original. E o propósito original é a salvação das almas. E a gente não pode esquecer disso, porque algumas igrejas pecam a fazer a manutenção da sua estrutura contra o ser humano e contra as necessidades. Quando eu olho para os textos dos evangelhos, eu vejo uma santa bagunça que acontecia em torno de Jesus. No meio de uma mensagem, uma pessoa ficava endemoniada. E ele interrompia a mensagem, libertava a pessoa, e aí já se perdia a mensagem, porque aí tinham pessoas que não concordavam de uma palavra que ele disse na hora de expulsar. As outras ficavam perplexas porque viam que ele tinha uma autoridade extraordinária, e aí começava um debate teológico, porque os doutores da lei achavam que ele não podia fazer aquilo, com que autoridade ele faz, e aí pronto, uma santa bagunça acontecia naquele lugar. E aí eu fico pensando se cabe na nossa estrutura de culto, no nosso modelo, gente que manifesta possessão demoníaca. Se cabe entrar nesse exato momento uma pessoa aqui doente e ansiosíssima para ser curada, não esperar a pregação terminar e querer que a pessoa seja curada. Bom, se há no nosso meio tamanha presença de Deus a ponto de os vizinhos saberem, lá se cura. Então, meus irmãos, eu não estou aqui pensando em mudar nenhum modelo de culto, não estou pensando em reestruturar a igreja, mas acredito que uma igreja que vive tempos de avivamento, e avivamentos são períodos em que Deus se manifesta mais do que outros, onde coisas extraordinárias acontecem. Eu acredito que uma igreja em tempo de avivamento, ela passa por essas santas bagunças, aonde no meio da nossa organização acontece algo extraordinário em termos de salvação. O pastor Lucas, vocês conhecem, já foi pastor dessa igreja antes de nós. Ele conta que ele viveu um período de avivamento na sua época de juventude em Arraial do Cabo. Ele falou que durante a pregação, um homem levantou a mão e disse: que horas vai ser o apelo? Eu quero aceitar Jesus. Lendo um livro sobre avivamento, escrito por Mark Lloyd Jones, ele fala que em tempo de avivamento é comum que pessoas a caminho da igreja se convertam, andando na rua. O pastor Lucas conta ainda que uma vez ele viu o pastor presidente, não era o pastor da igreja, o pastor presidente da convenção das Assembleias de Deus de Arraial do Cabo. Ele foi pregar naquele dia, e a graça de Deus se derramou de tamanha forma durante o louvor, que ele levantou para pregar. E aí ele subiu e falou assim: quem quer aceitar Jesus pode vir logo. E aí deixou a galera, correu lá para ele. Antes da pregação ele fez o apelo e o povo se entregou a Cristo. E eu creio, meus irmãos, que a igreja é um lugar da manifestação do poder, da glória, da salvação, do perdão de Deus.
E eu espero um dia em que a gente tenha que interromper a nossa ordem, a nossa organização, para salvar alguém, para curar alguém, para socorrer alguém. A igreja é isso. Mas não só a igreja no momento do culto, a nossa vida tem que ser uma manifestação diária da igreja. A sua vida pode ser e deve ser interrompida ao longo da sua organização, a fim de que você ajude pessoas. Amém? Amém. Ele diz que há amigos que são parteiros, fazem você gerar sonhos, e há amigos que são coveiros, esse não digo que se tenha, como ele disse, que enterram sonhos, querem preservar você do vexame. E ele fala uma coisa muito interessante: não sabe que todo homem tem que passar por exame, e de queda e levantamento é assim que se constrói o monumento, e o sujeito faz o nome. Permitir que o amigo sofra, ou não impedir o amigo de uma empreitada com medo de ele sofrer, permitir que ele vá, mas estar junto. A igreja é chamada também, meus irmãos, para ser como esses 4 amigos que carregam um aleijado. Se eu posso fazer uma analogia entre esse texto e a vida, o homem sem Cristo, ele é paralisado, sobretudo pelos pecados. Quando Cristo vê esse homem paralisado, a primeira coisa que Jesus faz, ele ofereceu perdão, porque ele sabe que nada nos paralisa mais, nos adoece, do que a culpa. A culpa adoece, a culpa paralisa, e se tem uma coisa que o homem pecador precisa, é de perdão. Não antes de arrependimento, mas de perdão. A igreja tem que ser a comunidade dos perdoados, que a semelhança do que aconteceu com você, você precisa viver oferecendo perdão, mas não um perdão complacente, que faz manutenção de uma vida de pecado, mas o perdão transformador. Porque a lei, meus irmãos, ela não transforma, ela só oprime. Mas o Evangelho transforma, o Evangelho liberta. Então, essa é a sua missão. A missão de ser um amigo que carrega o amigo aleijado, que carrega ele até Cristo. Essa é a nossa missão. Você precisa fazer isso no seu dia a dia. Identificar aleijados, identificar paralisados, identificar culpados e conduzir essas pessoas até Cristo como um parteiro. E essa é a mensagem da igreja: um Cristo que salva, um Cristo que perdoa, um Cristo que cura, um Cristo que liberta. E nós somos a igreja que pega o aleijado e leva até Cristo. E a igreja deve ser essa instituição que tem uma estrutura redentora, que permite que o seu telhado seja quebrado, que permite que alguns padrões estruturais sejam rompidos a fim de que uma pessoa seja salva. Nós estamos interessados em vidas. A minha oração nessa manhã, meus irmãos, é que essa igreja seja a igreja de Jesus. Não só porque carrega o nome, mas porque se parece com eles. Porque é a continuidade da igreja dos evangelhos. Porque nós somos discípulos de Jesus, porque somos a continuidade dos apóstolos, dos seus 12, que lavavam os pés uns dos outros, que se despojavam dos seus bens em nome dos seus irmãos, que ajudavam um ao outro, sobretudo com essa mensagem de salva. Que essa comunidade seja uma comunidade do amor, que seja uma comunidade transformadora, que seja uma comunidade de cura, que
seja uma comunidade de libertação, que seja uma igreja organizada, mas que não está mais preocupada com a organização do que com pessoas. Que essa comunidade seja a comunidade de Jesus com todo o seu poder, para curar, para perdoar, para salvar pessoas. E que o meu e o seu coração sejam transformados, a fim de que a gente possa ser desses amigos que não medem esforços para levar pessoas até Jesus. E que a gente não seja como a igreja que estava dentro da casa, que tão atentos à mensagem que estavam insensíveis à dor que vinha de fora. Há uma grande possibilidade de sermos igrejas de ouvintes. Sabemos nos vestir para o culto dominical, sabemos a hora de levantar, de ficar em pé, sabemos a hora de bater palmas, sabemos a hora de dizer amém, sabemos a hora de dizer glória a Deus, sabemos fazer silêncio no momento da mensagem, mas enquanto o mundo se perde, a gente está distraído ouvindo uma boa mensagem. O verdadeiro cristianismo, na prática, ele só é vivido da porta da igreja para fora. Da porta da igreja para dentro é culto particular. Ou público, mas particular da igreja. O cristianismo mesmo, ele é vivido no nosso trabalho. O cristianismo mesmo é vivido dentro da nossa casa. O cristianismo mesmo é vivido da maneira como a gente trata lá fora, como a gente vive lá fora. Alguém já disse, eu concordo, que a verdadeira religião é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Esse é o nossa verdadeira religião, nosso verdadeiro relacionamento com Deus. O resto é performance para a igreja ver. Amém, meus irmãos? Eu acho que eu nunca falei tão pouco na vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar então pelos aleijados que entraram aqui nessa manhã. Se você se sente paralisado, se você está precisando de amigos como esse e não tem, eu quero orar por você, para que essa igreja seja uma igreja de amigos. Porque há momentos da nossa vida em que a gente se sente mesmo paralisado, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, e a gente precisa de amigos, gente que abrace, gente que conduza, gente que aconselhe, gente que meta a mão no bolso. Quero orar por você que precisa ser curado nessa manhã, seja do corpo ou seja da alma. Eu quero orar por você que precisa desse perdão que Jesus ofereceu ao paralítico. Eu quero orar por você que se parece mais com o fariseu, que questiona a bagunça do culto ou a ordenança de Jesus de ser perdoado. Eu quero orar por você que precisa ser transformado, que precisa se parecer com Jesus. Quero orar por mim e por você nessa manhã, nesse sentido. Coloque seu coração diante de Deus, feche os seus olhos e pede a Jesus que Ele opere esses milagres na sua vida. O milagre do perdão de pecados, o milagre da cura, o milagre da transformação de vida, o milagre de fazer de você menos egoísta e mais amigo, o milagre de transformar você, caso você seja um amigo coveiro, e de transformar em amigo parteiro, que você seja alguém que gera vida no outro, gera esperança, gera confiança, gera encorajamento, gera fé, gera amor, que você seja inspiração de Cristo para o seu amigo, que você seja um amigo parceiro.
em nome de Jesus. Senhor amado, nessa manhã, a minha sincera oração ao Senhor diante da igreja é que o Senhor faça dessa comunidade uma comunidade de Jesus, uma comunidade, Deus amado, de gente que se parece contigo, uma comunidade de gente, Deus amado, que é cheia do Teu Espírito Santo, Deus amado, uma comunidade de gente, Senhor amado, que é cheia de espírito de perdão, Deus Santo, mas uma comunidade também que é cheia da capacidade, Deus amado, que vem do Espírito Santo de transformar a gente. Senhor Deus, que ao entrar por essas portas aqui, pessoas sejam transformadas, não só por causa da pregação, do louvor, das orações, mas por causa do contato, do abraço, do sorriso, das orações uns dos outros, dos conselhos, Deus, da amizade. Levanta, Deus amado, uma comunidade de amigos, de gente que se conhece, de gente que se visita, de gente que se ama, de gente que tem coragem de repreender o outro, porque a Tua palavra diz: repreende o insensato e ele ficará aborrecido, repreende o sábio e ele mais te amará. Que seja uma comunidade, Deus amado, de gente que sabe ser repreendida pelo amigo, que seja uma comunidade de gente também que sabe amar, que sabe da palavra de esperança, de confiança, Deus amado, que seja uma comunidade transformadora, de gente que na caminhada se santifica cada dia mais, em nome de Jesus, Senhor amado. Que essa igreja não seja conhecida como a igreja do Oba-Oba, Senhor, porque a graça não é Oba-Oba, pelo contrário, é transformação, é santificação, é vida linda, em nome de Jesus. Olha, só o Espírito Santo pode produzir em nós, Senhor, porque também não queremos ser a comunidade legalista, de gente cheia de não podes, em nome de Jesus. Amém. Que seja a comunidade da alegria, Senhor. Que a alegria do Teu Espírito Santo tome os nossos corações e que a gente possa, Deus Santo, saltitar de alegria, viver uma vida de ação de graças, de perdão no lado, mas também gratidão no coração, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e ainda irá fazer, em nome de Jesus. Deus Santo, toma essa igreja nas Tuas mãos, toma cada vida nas Tuas mãos. Se entrou gente aqui, Senhor amado, cheia de culpa, cheio de peso no coração por causa dos seus pecados, a minha oração, Senhor, é para que o Senhor perdoe os pecados, mas que também, Senhor amado, o Senhor traga novidade de vida, um coração novo, uma mente renovada, e que o perdão, Senhor amado, que tudo transforma, faça a gente viver uma vida nova, cheia de Jesus, resplandecendo no rosto, em Teu santo e poderoso nome. Faz dessa comunidade uma comunidade cheia do Teu Espírito Santo, em Teu santo e poderoso nome. Que não estranha a bagunça, que não estranha a interrupção, que não estranha a estranheza, quando a estranheza vem de Deus. Em nome de Jesus, faz assim no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa felicidade. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Olha, nesse mesmo espírito de alegria, traz aqui a frente o seu dízimo e a sua oferta. E que o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã seja também a expressão da sua gratidão para com o seu Deus e da sua alegria